Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin sustentou 64 mil dólares e fechou no dia de ontem acima de 65. Será que estamos diante de uma reversão ou vem mais queda por aí? As altcoins estão subindo e a dominância derretendo. Será que a gente pode confiar nessa valorização ou é só um respiro para dar uma nova mergulhada? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, eu peço a você, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Qualquer ativo que você quer que eu analise do zero, coloque aqui embaixo. A gente vai fazer uma avaliação completa amanhã. Análise gráfica de forma rápida e objetiva para você. Vamos ver se a gente identifica alguma oportunidade. Comentários estão abertos para você. Bom, vamos começar com o Bitcoin. O que a gente teve ontem? A gente teve uma movimentação, sim, de baixa e rejeição. No cenário macro, o Bitcoin segue saudável. Até no cenário micro, a gente segue saudável. Teria sido muito melhor se a gente tivesse sustentado 66 mil dólares, mas com a sustentação deste suporte aqui, que é o suporte de 50% de todo este range, do fundo ao topo, a gente segue ainda em um cenário, inclusive micro, saudável. A gente tem alguns padrões gráficos no curtíssimo prazo, são padrões que rompem para cima. Isso aqui é uma cunha descendente, linha de tendência de baixa, linha de tendência de baixa também aqui, formando uma cunha, pode ter o rompimento para cima. Se a gente romper 66.500, a gente já começa a ficar mais bullish. Mas eu também vejo esse canal de baixa aqui, pode servir como uma indicação de que sim, mais quedas ainda são possíveis. Se a gente perder essa faixa de 50%, naturalmente a gente vai testar a área de Fibonacci 618, que não por uma coincidência, que não existe, é o fundo deste canal de baixa. Então esse seria um ponto em que o mercado pode nos levar, se perder justamente este suporte. Mas enquanto a gente se mantiver nessa área, tá tudo saudável. Poxa, você tá falando que pode subir, que pode cair, tá de brincadeira? Se você tá achando que o mercado ou só sobe ou só desce, você é um amador. Então, vamos pensar como profissionais. Não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. Tenha um plano para o caso do mercado. Sim, perder essa área, testar esse ponto. O que você vai fazer se isso acontecer? Não é, ai, vai acontecer. Aí não acontece. Exemplo, eu vou comprar a partir do momento que o Bitcoin chegar nesse ponto. Tá bom, e se o Bitcoin fizer isso aqui? O que você faz? Fica chupando o dedo? Vai comprar 50% mais caro, muitas altcoins? O que você vai fazer? Pouco importa o movimento que o mercado vai fazer no curto prazo. Você não consegue adivinhar, você não consegue saber, ninguém sabe. Sabe qual que é a jogada aqui? É trabalhar com probabilidades. A maior probabilidade é dele fazer esse movimento. Mas e se ele não fizer este movimento? Exemplo, a maior probabilidade num padrão de cunha, de um canal de baixa, é a gente ter um rompimento e buscar as áreas superiores. Normalmente acontece isso. E se não acontecer agora? E se o mercado vier para este ponto, começar a ter um equilíbrio, o que você vai fazer? É desta forma que você começa a criar o que é um plano de ação, plano de trade. Você não pode ficar na dependência de vai subir, com certeza vai subir, ou com certeza vai cair. Muita gente perde oportunidade todo santo dia. Por quê? Não, eu tenho certeza que vai cair. Tá bom, você tem certeza? E se o mercado não fizer isso? E aí? Eu tenho certeza que o mercado vai subir. E se o mercado não fizer isso? Então, estar preparado para as possibilidades é algo claro, é algo maduro. Você não é um irresponsável, você não é um aventureiro, você não é um amador. Então, trace os planos. Plano para baixo, pode chegar nesse ponto que é o primeiro suporte.
depois a gente tem 60 mil dólares como suporte. São as áreas de suporte. E para cima, a gente tem resistência clara em 67, resistência clara em 70, resistência, na verdade a gente tem resistência clara em 68,5 e depois 72 mil dólares. Qualquer ímpeto de alta pode varar isso daqui e levar a gente para cima, sim. Tendo em vista que a gente está vendo mercados internacionais, bate recorde, bate recorde, bate recorde. Isso acaba tendo sim uma influência no mercado cripto. O mercado cripto está se segurando. E existe muito provavelmente um movimento para acontecer. E esse movimento pode nos levar a equiparar o mercado cripto com o mercado internacional. Se SP 500 e Nasdaq estão subindo, existe sim a possibilidade da gente ver o mercado cripto logo logo renovar suas máximas. Mas para isso, a gente precisa romper no curto prazo esta linha de tendência de baixa. Então esta é a sua linha mais importante. Ficar de olho nisso e obviamente, enquanto a gente se mantiver acima desta faixa, eu venho falando isso há mais de 2 meses. Tá? Desde que 2 meses não, 1 mês e pouco. Desde que a gente bateu aqui, ó, 56.500 e a gente teve esta porrada, a gente formou a base de preço. Formação da base de preço nos leva o quê? A manter o mercado totalmente saudável enquanto este fundo ascendente se mantiver. Então a gente está super saudável e a maior probabilidade ainda é essa. A gente só tem que olhar no curto prazo. Maravilha! O Bitcoin está travado nesta faixa de acumulação. Só que nos últimos 12, 13 dias a gente viu queda das altcoins. Isso aconteceu por quê? Porque a dominância ela começou a subir. A gente começou a ver uma alta na dominância. Eu expliquei isso ontem. Só que ainda ontem a gente viu um movimento que foi um movimento de rejeição de topo. Ou seja, a gente chegou a mais de 1% e a gente fechou ainda no negativo. Aqui não dá para você ver, tá? Aqui tem um martelo de força, mas olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Quando eu seleciono o diário, ele está em menos 0,16. É que teve um gap, por isso a gente está vendo este movimento. Mas a gente fechou ontem com menos 0,16. Ele atingiu mais de 1%, fechou com menos 0,16, colocando o mercado com uma propensão ao risco. É como se os investidores, e principalmente as baleias, falassem, tá bom, já batemos bastante, já vemos bastante queda nas altcoins, agora é hora da gente começar a girar capital e colocar uma grana neles. Por quê? Porque eles já tiveram uma queda de 40%. Então, o mercado começa a ficar extremamente interessado nas altcoins que estão extremamente descontadas. Sim, teve projeto que caiu 40%. Do fundo de ontem, quer dizer, do topo até o fundo de ontem, a gente viu quedas de 40%. Em alfas, são aqueles ativos que são tops. Stop of mind do mercado cripto. Tomaram porrada. Maravilha. O mercado começou a indicar esta propensão ao risco e hoje a gente está vendo que este movimento está acontecendo. Esse movimento está acontecendo também pela proximidade do ETF de Ethereum ser negociado. Ele vai iniciar sua negociação em 2 a 3 semanas. Ou seja, a gente está chegando perto de um movimento que vai puxar Ethereum, naturalmente, e é óbvio que vai puxar as altcoins. Só que se a gente esquecer este fato, a gente olhar apenas para o gráfico, o que a gente tem aqui? Eu mostrei ontem, mas eu faço questão de atualizar. Olha o mensal. Mensal tem uma linha de tendência de baixa de 7 anos. A gente tem um suporte resistência uma linha de suporte e resistência que é muito clara, desculpe o meu TDAH aqui, e uma cunha ascendente. Pô, mas essa cunha ascendente está estranha, porque eu desenhei ela no semanal, e olha só, puxando lá de trás, até aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques e rejeição. Então a gente tem aqui, nesta faixa,
uma cunha muito clara. E desde aqui, de 21 de novembro de 22, a gente tem esta linha de tendência de alta. A gente está tendo uma rejeição, está vendo uma rejeição, tá? Depois de ter um rompimento, teste, reteste, e esta rejeição vem em que ponto? Na linha de tendência de baixa. Isso aqui pode, sim, começar a startar, ativar este movimento de baixa na dominância. E aí sim a gente vai ver altcoins valorizando muito. Este movimento do dia de hoje, presta atenção, é um movimento que está sendo suficiente, de ontem e de hoje está sendo suficiente para empurrar muitas altcoins a 10, 12, 15, 20% de valorização. Só que será que a gente pode confiar nessa valorização? Será que isso aqui vai acontecer ou a gente vai ver mais uma porrada na dominância para cima, com o Bitcoin beliscando pontos mais baixos, e aí o Total 3 vai simplesmente derrapar e buscar fundos mais fundos? Será que é isso que vai acontecer? A gente tem que olhar com, sim, muita tranquilidade, tendo em vista que o mercado está rejeitando. A gente tem 4 dias ainda e é muito importante que a gente faça esse acompanhamento. Mas este nível de rejeição e este nível de rompe topo sem continuidade, rompe topo sem continuidade, rompe topo sem continuidade, rompeu topo sem continuidade, rompeu topo sem continuidade, teve uma tentativa de rompimento de topo e já está nos mostrando uma falta de continuidade. Isto aumenta a probabilidade de sim este cenário acontecer, deste padrão acontecer. Este padrão em que a dominância cai com a movimentação de rompimento de topo, que pode acontecer tendo em vista que mercados tradicionais estão voando. Isso aqui pode acelerar esse movimento de altcoins e levar o Total 3 a uma valorização. Mas a confiança vem do quê? Será que eu posso confiar mesmo? A confiança vem de alguns pontos. Primeiro, medo. Só você dar um Google, você entrar no Twitter, você ver os comentários de muitos vídeos do YouTube, você vai ver que muita gente desistiu. Muita gente está no desespero completo. Muita gente, nesta última queda, esta queda aí de 2 semanas, simplesmente saiu fora. Muita gente falando em bear market. Muita gente, mas muita gente. As pessoas estavam tão descrentes que parecia que a gente estava no bear market extremo. Eu vi as pessoas até mais otimistas no bear market. E este é um sentimento muito importante. Quando todo mundo começa a desistir, dá uma afastada e olha o histórico. A história não se repete, mas ela rima. A gente está vendo repetidamente os mesmos cenários se repetirem, repetidamente se repetirem. Olha que repetição absurda. Tudo bem, eu concordo que não é da mesma forma, mas a gente tem uma maior probabilidade daquele cenário se repetir quando ele acontece de novo, de novo, de novo, de novo. E o medo, como eu falei ontem, o medo é um catalisador de compra. É contraintuitivo. Pô, lógico. Caramba, você vai cair quando o negócio está caindo, você vai comprar quando o negócio está caindo 25%, 30%, 40%, 50%. Nas quedas é que são feitas as melhores compras. São nos fundos que são feitas as melhores compras. E o mercado ele precisa cair para subir. Por que ele precisa cair para subir? Porque ele busca liquidez para continuar a subir. É o mesmo movimento. É sempre o mesmo movimento. Então, medo é um catalisador muito bom. Medo é um indicador muito bom. Ele indica fundo em uma tendência de alta. Vamos falar de tendência de alta? Porque muita gente pode entender ou interpretar da forma errada. Só porque está caindo eu vou comprar? Não. Tudo que está caindo eu vou comprar? Não. Se é um ativo ou um movimento em tendência de alta, você vai comprar
Fundos ascendentes. É a tendência de alta, é a escadinha, é o ciclo de mercado. Se compra no medo no fundo ascendente. Então a gente, obviamente, teve uma capitulação nas altcoins, é óbvio. Só que só o medo vai me levar a uma compra? Obviamente que não. A gente tem alguns indicadores. O medo é o primeiro. O segundo pode ser considerado o quê? Indicador gráfico. A gente tem aqui topo fundo 618. 618, a gente sabe que é uma retração muito importante de Fibonacci. Em uma tendência de alta, geralmente é quando a gente tem o bounce, quando a gente tem uma movimentação de correção e uma explosão. Este cenário aqui até parece muito com o cenário que está acontecendo. A gente teve valorização, correção, topo descendente, fundo duplo e porrada para cima. Será que é isso que a gente está vendo aqui? Será que é o mesmo cenário? A gente foi, corrigiu, foi, fundo, pode formar um fundo duplo, e aí sim a gente vai engatar uma alta? Pode ser, mas tem mais indicadores. Eu não vejo apenas Fibonacci e medo. Eu vejo também, e este é um indicador que eu gosto muito, que é o estocástico nas mínimas. A gente volta com o estocástico nas mínimas. Em todas as 17 vezes no passado em que isso aconteceu, a gente viu porrada para cima. Tudo bem, não se convenceu? Não tem problema. Mas todas as vezes, mesmo em tendência de alta, que nós vimos, mesmo em tendência de baixa, que nós vimos o estocástico bater os fundos e as médias se cruzarem, a gente viu a aceleração, a aceleração, a aceleração, a aceleração. Então, mais uma confluência. E tem um outro ponto. Esse eu gosto ainda mais. Gráfico diário. Quando o RSI bate em sobrevenda no diário, a gente tem pernadas para cima. Eu te convido a analisar e a olhar todas as vezes que o diário bateu em sobrevenda, a gente teve acelerações. Todas as vezes que o diário bateu em sobrevenda, principalmente em tendências de alta, a gente teve aceleração. A gente está em uma tendência de alta e sim, a gente bateu o RSI. Ah, mas eu não estou vendo. Por conta de uma rejeição. Mas eu vou te mostrar. Vamos ajustar aqui só para não ficar horrível o meu gráfico. Eu vou te mostrar. Olha só o que a gente tem aqui, RSI Levels. A gente atingiu o RSI diário em sobrevenda? Atingiu, conforme o RSI Levels pode nos mostrar. Então a gente atingiu a sobrevenda no gráfico diário, que é a formação da base de preço no mês. Então a gente vai lá no mês, vou tirar isso daqui. Isso aqui te parece uma movimentação de baixa? Eu vou até apagar isso aqui para ficar claro. Isso aqui te parece uma movimentação de baixa ou uma acumulação para continuar a subir? Formação de base de preço, ou seja, pernada para cima, depois dessa base de preço, pernada para cima. A gente está em uma acumulação para formar a base de preço e continuar a subir. Então, a gente tem mais confluências para nos indicar que talvez este seja um fundo interessante. E é claro, a gente tem no semanal... Meu Deus, o que eu fiz aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. A gente tem no semanal também um outro ponto muito interessante, que é um ponto de acumulação. Eu posso puxar até por canal de baixa. Vem aqui, puxo aqui. E a gente tem o quê? Posso apagar essas linhas. A gente tem o quê? Um padrão também, que é um padrão em uma tendência de alta, uma tendência de baixa, com rejeições que nos levam posteriormente a, pós-rompimento, uma bandeira, uma flâmula, uma continuidade de alta. Então a gente tem muitas confluências que sim nos levam a crer
que a gente está em um ponto muito importante de fundo. Ah, mas isso quer dizer que o mercado vai explodir? Não, mas de acordo com as probabilidades, este é um movimento de fundo, pelo menos local. E a gente está vendo essa reação nas altcoins. As altcoins estão se recuperando. As altcoins estão revivendo. Então você pode confiar neste movimento de pump? Ainda não. Mas você tem uma probabilidade muito maior de sim o mercado fazer este movimento. Tudo vai depender, é claro, da manutenção da tendência de alta para o Bitcoin, ou mesmo que o Bitcoin venha para essas áreas e inicie uma lateralização mais longa, vai depender deste cara aqui, a dominância. Só que a dominância está com indicação de baixa. E um desinteresse no Bitcoin que vem por uma lateralização, por consequência, vai ajudar e muito o Total 3 às altcoins. Por quê? O desinteresse acomete o Bitcoin e o dinheiro vai direto para as altcoins. Combinado a dominância em queda, pode ser a união perfeita para uma movimentação de alta. Só que você vai ficar esperando o fundo? É o que eu sempre falo. Tem muita gente que fica assim, não, porque eu vou comprar o fundo. Tá bom, você sabe qual que é o fundo? Ninguém sabe qual que é o fundo do mercado. Você não sabe se é aqui, se é aqui, se é aqui. Você não faz a menor ideia. E aí você pode acabar ficando de fora. O mercado faz isso e vai embora. E aí você fala assim, ah não, é um topo descendente. Ah não, eu vou comprar quando ele fizer novamente um movimento de baixa. Aí o mercado faz isso, ele te dá a oportunidade aqui, ele te dá a oportunidade aqui. Você não quer. Você tem oportunidade aqui, tem oportunidade no pivô de alta e mesmo assim você não compra porque você não confia no movimento. Sendo que um movimento macro está de alta. E aí você, quando cai na real, acaba por comprar 50% mais caro. Só que, se você comprar muito cedo, você também acaba tomando um tiro no pé, tomando no nariz. Isso também é problemático. Então, o que você deve fazer? Você deve empilhar as probabilidades. E, com a ajuda dos indicadores, e sim, a gente, nos grupos Prêmio e Desafio, a gente apresenta os indicadores, explico, detalho, faço análises diariamente para os integrantes, dominando, permitindo que as pessoas aos poucos comecem a entender o movimento e dominem a análise gráfica. E dominando a análise gráfica, você consegue calcular essas probabilidades. Eu vou te mostrar o seguinte, até agora a gente está falando de Bitcoin, dominância e Total 3. Sim, a maior probabilidade é de alta. Precisamos de confirmações com o rompimento de linhas de tendência de baixa, cunhas, canais de baixa. Maravilha, isso está ok. Mas será que é momento de comprar algum ativo aqui? Sei lá, é momento de comprar Ondo? É momento de comprar Ethereum? O que eu venho te passando sempre é o seguinte. Você nunca vai saber qual que é o fundo do mercado ou qual que é o topo supremo do mercado. Mas, com o domínio da análise gráfica, você vai, sim, empilhando esses indicadores, tendo mais confluência, você vai ter uma taxa de acerto muito maior. E se você investir no longo prazo, ou seja, puxar estudo de bons projetos, bons setores, e aí sim você olhar para o gráfico já com o conhecimento, ou buscando essa evolução, você vai ter o quê? Os melhores pontos de acumulação. O que é acumulação? DCA. Você não precisa... eu vou comprar tudo agora. Não precisa. Você sempre tem que manter caixa, manter exposição. E quando você vai pensar em exposição, DCA. O que é o DCA? O Dollar Costing Average. É compras escalonadas. Então, você tem uma faixa de oportunidade em domínio de análise gráfica. E é nesta faixa de oportunidade que você vai se posicionar. Sempre considerando o risco, sempre considerando
as perdas. Ah, eu vou calcular o potencial retorno. Só que se você só olha para o retorno, se eu acertar aqui eu ganho um tanto. Qual é o seu risco? Porque é muito legal a gente olhar para o retorno, mas e o risco? Como é que fica? Então pense muito no risco. Não olhe só para o retorno. E eu separei alguns ativos que você pediu e a gente vai analisar muito mais ativos amanhã. Por isso, os comentários seguem abertos para você colocar aqui que ativo que você quer que eu analise. Antes de analisar, eu vou fazer 2 convites. Primeiro, te convidar a participar do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um grupo que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão, de qualidade, para que você possa reagir, possa se movimentar e lucrar nesse mercado. Agora, você quer ter acesso a 100% do que eu faço. Tudo que eu compro, tudo que eu vendo, todos os meus trades, todas as minhas estratégias, todas as aulas que dão base, quer ter suporte 1 para 1 comigo, quer de fato contar com acompanhamento de quem já faz isso há mais de uma década? O seu lugar é no grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e saem muito mais em conta no plano vitalício. Como faz para participar? Vai lá no grupo geral do Telegram, vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Agora vamos analisar alguns ativos. E eu quero que você recapitule, volte no tempo. Eu analisei Ondo e venho analisando Ondo há 6 meses. Eu comprei Ondo em valores muito baixos e eu apresentei aqui. Obviamente eu apresentei antes, de uma forma totalmente detalhada e explicativa, RWA, quando ninguém falava de RWA para os meus grupos fechados. Todo mundo aproveitou. Posteriormente, algumas semanas depois, eu vim alertar sobre Ondo, que estava em uma movimentação interessante. Subiu, e o que a gente falou nas últimas semanas? Olha, Ondo tem 2 possibilidades. Ou você aguarda Ondo, esse é o mesmo desenho, se voltar nos últimos vídeos você vai ver. Ou você aguarda Ondo testar essa área de suporte e resistência. Tá? A gente tinha um triângulo aqui, ele rompeu para cima, acelerou. Só que a gente tem que aguardar uma correção que o leve provavelmente para a área de $1. Olha o que bateu ontem, $1, 1,00055. Aí tem gente que vem me falar que análise gráfica não funciona. Olha o meu rosto. Meu Deus. A gente teve um movimento, o mercado rejeitou e quem assistiu os vídeos, fez a análise, identificou oportunidade no alfa de RWA, já está com lucro de 19%. E qual que é o movimento em potencial? Cara, o movimento é um só. Agora ele tem base de preço formada, o RSI diário bateu em sobrevenda? Nem perto. Só que ele fez um fundo duplo no estocástico no diário. E olha o semanal. Olha como está saudável. Vai me falar que isso daqui não é um movimento de tendência clara de alta. É isso que eu falo. Oportunidade aparece. Você pode aproveitar. E você aproveita a oportunidade quando você domina a análise gráfica. Veja quantas vezes eu falei Ondo $1, Ondo $1. Ou quando o Ondo romper. Só que ele fez o primeiro movimento. Pum, porrada, rejeição. E agora ele se encaminha para quê? Para um rompimento desta linha de tendência de baixa. Eu vou desenhar. Rompimento desta LTB. Se ele romper essa LTB aqui, acabou. Ele simplesmente vai acelerar para o primeiro alvo, 1,78, e posteriormente para 2,16. Ah, mas você acha que ele vai parar em 2,16? Não, mas esses são os primeiros alvos de projeção, de extensão aí de Fibonacci. Tá? Então, análise gráfica, confluência. Vamos para Ethereum. Ethereum se sustentou em que ponto? Fez um fundo duplo, tá? Agora, se ele fizer esse pivôzinho de alta aqui, ó, se ele fizer esse pivôzinho de alta, passando de 3.652, ele vai varar 4.075. A gente teve um movimento em Ethereum
que é um movimento do seguinte. Movimento de alta, ETF aprovado, blá, 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 foguete. Chegou a quase 4 mil dólares, não rompeu o seu topo de março, voltou para corrigir, fundo duplo. Área de retração de 50%. Eu estava de olho, não sei se isso ainda vai ser possível, tudo vai depender do mercado no geral. Estava de olho nessa área aqui, ó, 3285, 618. Mas como ele sustentou fundo duplo, a gente não está tão longe, você tem algumas opções. Aguardar ou fazer um DCA aqui, considerando que ele pode sim chegar nesta área, ou aguardar esse pivôzinho de alta. Porque se ele fizer esse pivôzinho de alta, aqui, a gente tem o quê? Uma probabilidade de fazer isso aqui e acelerar, rompendo os topos, que vai nos levar ao topo histórico, lá em 4855, e pode, obviamente, varar isso com o ímpeto financeiro trazido pelo ETF de Ethereum. Então eu vejo uma área bem interessante de fundo duplo aqui, mas independente, ou você fica atento e faz um DCA visando essa área de 618 de FIBO, tá? Qualquer movimento de crash que o Bitcoin possa ter, que as altcoins possam ter, e talvez você tenha essa oportunidade, ou tá, um DCA aqui, ou um pivôzinho de alta. Pivôzinho de alta, fechou um dia, fechou outro dia, começou a corrigir. Opa, peraí, isso aqui pode ser um pivô com teste, oportunidade, exatamente em 3.650. Ah, não está tão longe. Não, 3.537, 3.650, é plausível sim esse pivô de alta, que aumenta a probabilidade da gente atingir áreas superiores. Então, Ethereum está muito interessante. O que eu falei de Pendle? Olha lá, é a mesma coisa de sempre. Eu vou puxar até pelo outro gráfico que eu já estou analisando com você, que é esse cara aqui, ó. Todo mundo acha que o ativo vai derreter porque ele fez um pseudo fundo duplo. Eu vou puxar no gráfico de 2 dias, de 3 dias. Ah, não, topo duplo. Não, fez topo duplo. Agora já era. E aí é ensinado da forma errada, porque o topo duplo, ele se confirma quando ele faz isto. Perde pivô de alta, baixa. Aí sim. Aí você tem a projeção aqui e vai puxar essa projeção para cá. Sem que isso aconteça, não tem. Isso aqui é acumulação. Isso aqui aconteceu exatamente aqui, a mesma coisa. Inclusive ele teve, ó, perda falso e foi embora. A gente está no mesmo cenário. Olha como o gráfico de 3 dias, gráfico semanal, está forte. A gente fez um movimento de baixa, fez um martelo de força, está diante de um potencial novo martelo de força. Isso aqui é porrada. E aí o que a gente mostrou aqui? Olha, Pendle pode fazer o seguinte. E não, a LTB perdida não vai ser uma indicação também de baixa. A gente tem que perder o fundo. A gente viu o seguinte. Topo. Fundo. Opa! Golden Pocket entre 618 e 786. Oportunidade. Poderia, e eu ainda mostrei, poderia ter colocado, entrado aqui, o stop mais abaixo aqui. Pô, mas é muito grande. Tudo bem, daí você faz o ajuste, porque você vai considerar um stop maior para um potencial retorno que pode sim ser muito maior também. Então agora você está vendo um potencial pivô de alta. Eu aguardaria fechamento diário. Sinceramente, aguardaria até o rompimento desta resistência para avaliar e considerar uma entrada em um movimento assim. Então não perca oportunidades de ouro, porque de ontem até agora são 23%, chegou a 27%, 27% em um dia. Quem que tem esse tipo de resultado? Primeiro, só no mercado cripto. Aí você fica preocupado por quedas. Mas quando sobe, você também não aproveita. E aí você só olha o lucro. Mas quando tá o risco, para mostrar quem é quem, você também fala, ai não, vai cair mais, meu Deus do céu. Deleta o cérebro, deleta a análise gráfica e deixa as emoções te atingirem. Sabe por que as emoções acabam atingindo?
Porque você traz a urgência da sua vida para o mercado. E você coloca todas as suas expectativas no mercado para um prazo pequeno, um curto prazo. Muita gente fala, sou pro longo prazo, estou pro longo prazo. Aqui, ó, longo prazo. Aconteça o que acontecer, longo prazo. Aí o mercado cai 20%, vende. Quem vendeu aqui, e teve gente que vendeu, porque o mercado fez esse movimento. Quem vendeu aqui vai recomprar aqui, vai recomprar resistência. E aí, ó, se o mercado fizer isso aqui, ó, eu tô pro triplo, vou vender. Aí vendeu aqui, comprou aqui, certo? Então já vai ter um ágio de, sei lá, 50%, 50%. Aí vai vender aqui, ou seja, você já perdeu uma fortuna. Aí o mercado faz isso. Oi, não, é topo triplo, já era. Aí o mercado te engana. Ele faz isso aqui, ó. Ele nem te engana, ele te engana pra caramba. Ele faz isso aqui e aí ele vai embora. E aí você, obviamente, não, rompimento da LTB, eu vou sair fora. E aí você vende com 20% de prejuízo. E aí você recompra de novo com 50% de ágio. Tá vendo? É por isso que as pessoas não ganham dinheiro. Porque as pessoas acabam indo pelas emoções. E você não tem que ir pelas emoções. Eu sei que é difícil. Só que qual que é o segredo de não ser movido pelas emoções? Colocar um capital que você pode perder e entender ciclo de mercado macro. Porque no micro, isso aqui é barulho, gente. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isto aqui não é nada. Não aconteceu nada. Apaga. Ó, apaga isso aqui. Isso aqui não é nada. Se você comprou aqui, se você comprou aqui, se você comprou aqui, não é nada isso daqui. Isso aqui é barulho. Olha para o longo prazo. Aí sim as coisas começam a ficar mais claras. E você vai aproveitar o mercado. Você vai ter uma estratégia. Por isso eu tenho um plano de trade. Cara, tem 8 meses que eu apresentei lá para os integrantes do Premium. São 8 meses seguindo esse plano. É 8 meses seguindo esse plano. Se o mercado continuar lateral, 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 eu vou seguir este plano. Não vou fazer nada de diferente. Por quê? Porque a gente traça o plano, a gente respeita o plano para as emoções não nos atingirem. Você acha mesmo que o mercado derretendo, eu não fico, oh meu Deus. Eu tenho, obviamente, um sentimento muito mais controlado pela minha experiência, mas todo mundo é humano. Se você não tiver nada para te dar uma base, você simplesmente se perde. Então, tenha um plano de trade. PIF. Oh, meu Deus, PIF caiu, PIF derreteu, PIF já era, PIF vai quebrar. A gente está vendo PIF, depois de uma movimentação de baixa, a gente está vendo o PIF ter, sim, um movimento mais agressivo. Intensificado por essas últimas semanas aí, essas 2 últimas semanas. Deixa eu ver se eu consigo. É um canal de baixa aqui muito claro. A gente perdeu essa faixa. Agora a PIF, que estava interessante, está maravilhosa. E eu provavelmente vou começar a considerar compras novamente em PIF. Porque eu me posicionei em PIF. Estou com um preço médio muito bom. Eu gosto do projeto. E por que eu estou te falando isso? Porque eu estudei o projeto. É um oráculo, competidor de link, tem uma demanda assim no futuro. Por quê? Porque existe uma demanda por mais troca de informação para você ver cotação de gráfico. Se você não souber o que é oráculo, já nem começa. Vai estudar o que é oráculo. Aí você começa a entender. E aí você começa a ver o que link fez, quanto link vale, quanto PIF está valendo, quanto PIF pode valer. E aí você coloca, se você entender o projeto e achar interessante, você coloca este projeto na tua carteira com uma faixa de risco específico para esse projeto. Quantos bilhões ele tem de market cap? Tem isso aqui. Tá bom. E agora ele vai fazer parte de X% da minha carteira. Porque oráculos tendem a fazer este movimento. Então, é investir de forma inteligente, sem loucuras. E a gente está no canal de baixo, canal que tem padrão que rompe para cima. A gente está numa faixa de suporte, tá? Deixa eu ver aqui. Acaba sendo uma faixa de suporte aqui. Diário batendo em sobrevenda, tá? A gente tem uma divergência bullish aqui no RSI.
Então, fundos mais fundos, tá? Fundos mais fundos, com divergência bullish no RSI, o estocástico na mínima, a gente está vendo uma retração semanal, está sim diante de uma recuperação, ainda é fundo ascendente, tem que usar esse fundo como suporte máximo. Olha, mesmo tendo tomado uma porrada, e isso é maravilhoso, a gente está num cenário que agora começa a ficar extremamente interessante. Você tem duas possibilidades: acumular, tá? Considerando esta faixa de preço, ou aguardar isso daqui, ó. E aí vira um ombro, cabeça e ombro. Você tem essas duas possibilidades. Defina quem você é. Gala Games. Olha, Gala tá num ponto maravilhoso. Eu tenho Gala, comprei Gala aqui, tá? Comprei Gala aqui. Gala fez essa porrada e eu tenho Gala para longo prazo. E agora a Gala volta para dentro deste padrão de acumulação, mas ele sustenta exatamente... Eu não mudei esse desenho, você pode ver nos vídeos passados. Ele sustenta exatamente o fundo. Incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Para quem gosta do projeto, essa é uma área claríssima de buy zone. Por quê? Porque a gente teve a sustentação dessa faixa. E a gente está numa área do fundo ao topo, uma área de Golden Pocket, tá? Do fundo ao topo. E se for daqui, a gente está na última faixa de retração de Fibonacci. O ativo provavelmente vai levar mais tempo, ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, e aí pode se definir. Mas não esqueça do projeto. O projeto está sofrendo com uma descrença por briga de sócios, um acusando o outro e não sei o quê. Mas isso é algo que eu particularmente gosto. Porque se um projeto é bom, está sofrendo um FUD por... É como se fosse fofoca, tá? Um acusa o outro e tal, mas o projeto segue sólido, a empresa segue sólida e nada aconteceu. E estamos falando de uma empresa que tem muitos braços, esse pode ser o melhor momento de compra. Então você tem que se aprofundar, tem que estudar a fundo para entender exatamente o que Gala faz e onde Gala está atuando para aproveitar. Mas para quem entender e identificar que é um bom projeto, não existe ponto melhor. Só quem comprou no começo do ano. Mas aqui, 6 meses depois, você tem uma ótima oportunidade se você identificar que Gala é um bom projeto. Ah não, Gala é uma porcaria. Esquece. A Caixa está sustentando. Está no setor correto, setor de PIN, NVIDIA voou. Está em primeiro lugar como empresa mais valiosa do planeta. A Caixa, Render, GPU, ITIR, IO.NET, todos esses ativos tendem a se beneficiar, todo o ecossistema. Filecoin, uma porrada, tá maravilhosa. Tem potencial de se valorizar e crescer na esteira da NVIDIA. Então, GPUs e GPUs da blockchain, né, com projetos que estão na blockchain, tem um potencial gigantesco, não é à toa que DePIN é uma das narrativas desse ciclo de mercado. Então a gente está vendo aqui um fundo duplo, em teoria, perda do fundo, e aí sim, isso aqui é um topo duplo, isso aqui pode caracterizar uma perda desse canal de alta, indicar mais baixa, isso também pode confirmar aqui este M levando a Caixa até 1,40, perder mais 50%. Então aqui é o seguinte, aguarda, não faz nada, não precisa fazer nada, nem entra agora. Por quê? Porque este cara está no risco. Aí é diferente. E outra, ele não vem de uma acumulação, e aí ele fez esse movimento aqui assim. Não, ele vem de uma valorização gigantesca, seria plausível ele corrigir. Estou falando que ele vai corrigir? Não, eu espero 4 dias e 8 horas. Se ele fechar abaixo, e na semana que vem a gente tiver uma movimentação de baixa, aí, amigo e amiga, espere uma correção mais agressiva. Pelo menos uma correção para estas faixas aqui. 1,47, tá? 2,10 eu acho que vai. 1,47. Então, entre 2,10 e 47 ele pode chegar. O que a gente coloca uma desvalorização ainda maior dos atuais $3.
Agora, se ele tiver uma recuperação aqui e na semana que vem ele fizer esse movimento, eu aguardaria um fundo ascendente, tá? E aí sim consideraria compras. Então aqui você não precisa ter pressa. Lina! O que Lina fez? A Lina perdeu... Nossa, perdeu tudo! Isso quer dizer que já era o projeto? Não, por quê? Eu te mostro aqui, ó. A gente está numa faixa de acumulação em Lina. Tá? Eu posso até jogar para uma faixa ainda maior. Está numa faixa de acumulação, temos 4 dias e 8 horas para ter mais informações. E eu aguardaria, e eu tenho Lina, você sabe, eu aguardaria ver se o mercado vai ter uma reação. Se ele tiver uma reação, maravilhoso. Importante ficar também acima desta linha de tendência de baixa. Mas enquanto sustentar esses fundos aqui, cara, este fundo final aqui, Lina segue saudável, tá? Tá em acumulação. É a mesma coisa que aconteceu com MBOX, com Filecoin, são projetos que têm um potencial e estão sofrendo agora. LDO, super saudável, tá nem aí, olha lá. Fundo ascendente, abriu oportunidade recentemente, tá? Na semana do dia 13 de maio, abriu oportunidade agora, mas ele tá dentro de uma faixa de equilíbrio. O que eu faria é o seguinte, ou eu compro na mínima da mínima, ou eu compro pós-rompimento. No meio do caminho é o pior momento para você comprar, então eu não compraria aqui. Ou você espera o rompimento, teste, aí sim, tá? NIR. Ai, porque NIR vai quebrar, porque NIR já era. Não, tem nada aqui indicando que NIR vai pro buraco. Agora, NIR pode corrigir mais? Claro. Por que pode corrigir mais? Vou te mostrar. Tá, vou te mostrar já já. Deixa eu só ajustar aqui. Ficou meio ruim, mas vai assim mesmo. Por que NIR pode cair mais? Por que NIR pode cair até 3 dólares, 3 dólares e 50, 3 dólares e 30? Bom, topo duplo. Topo duplo. Se perder isso aqui, chegou perto, rejeitou. Se perder isso aqui, pivô de baixo, a gente tem movimentação extremamente oportuna nesta faixa de preço, que aí sim pode trazer uma valorização muito interessante. Mas neste contexto aqui, eu esperaria simplesmente, não preciso fazer nada, espero, pivôzinho, e aí sim. Mas, vai a zero. O ativo sai de 0,90 cents, bate 9 dólares, 900% de alta, e ele vai a zero? Pô, tá de brincadeira. E Jasmine? E Jasmine tá corrigindo, oh meu Deus, já era. Gente, padrão é rompimento, teste, e aí sim, potencial de continuidade. Sustentou muito bem nos últimos dias, últimas semanas. Pô, tá saudável pra caramba. Tá saudável pra caramba. Quem comprou aqui nessa acumulação, tá rindo à toa, nem precisa se preocupar. Você pode, inclusive, eu quero realizar lucro, eu quero equilibrar a minha carteira. Maravilha. Quem comprou aqui, então? Nem precisa falar, né? Eu comprei nessa faixa de preço, então nem preciso me preocupar. Mas aqui, a acumulação, porradinha, pode corrigir. Ou, como faltam 4 dias para o semanal fechar, isso aqui pode ter rejeição de novo e indicar alta. Tá? Então, não vejo momento de compra agora. Tá? Não vejo, volta. Não vejo momento de compra. Mas também não vejo a menor preocupação este movimento de correção. É uma correção de 19%? Pô, normal. Depois que ele subiu, de 17 para... Caramba, quase triplicou de valor. Aqui para cá, são 170%. Então, 170% de alta nas últimas semanas para 19% de correção, não é nada. Padrão, normal. E aí você pode traçar um Fibo. Vou ajustar o Fibo aqui, tá? Fibonacci. Olha só onde vem o 618. Espera, o 618, nem precisa se preocupar. Nossa, vou entrar agora. Não, você não entra em topo. Onde que eu identifico o topo? Olha o RSI, olha o estocástico. Semanal. Você não vai entrar aqui, né? Você espera um fundo ascendente. Então, não compre topos, compre fundos ascendentes
Obviamente, se você gostar do projeto, se tiver uma comunicação com o mercado mais forte, ou seja, Bitcoin, dominância em queda e blá, 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 blá. A gente já vem falando bastante das bases. Mas lembre-se sempre, quando tem um medo extremo, você tem uma oportunidade. Quando tem euforia extrema, ou você cruza os braços, não faz nada, ou você realiza lucro, rebalanceia a sua carteira e tudo mais. Tem momento também para isso, certo? Bitcoin em 65 mil, dominância caindo 0,75%, total 3, tendo a sua recuperação, voltando para a sua faixa de suporte. Fica de olho, tem muita oportunidade no mercado. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas com base na análise gráfica. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.